Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Como vocês muitas vezes podem estar ocupados ou podem ter as suas ocupações no dia a dia, estar cansados, eu resolvi fazer a nossa aula de hoje de uma maneira diferente. Gravar um pouquinho e mandar o link para vocês assistirem, tá certo? Então, hoje na nossa aula de religião, nós vamos trabalhar um pouco sobre a questão dos elementos das religiões, certo? E o que é que a gente vai trazer sobre isso? Eu vou ser bem rápido, bem sucinto, para que vocês também não fiquem tão cansados em assistir isso, tá? Mas, na realidade, o que é que as religiões trazem? Toda religião ela vai ter um elemento, certo? Na realidade, todas as religiões têm um elemento em comum, certo? Que é a questão do culto às divindades, certo? Todas as religiões, elas trazem como centro a questão do culto às divindades. Mas nós podemos dizer que existem outros elementos que vão tanto unir essas religiões quanto divergir essas religiões. Nós podemos citar como exemplo de unir essas religiões a questão da morte, certo? Porque se você observar direitinho, todas as religiões, elas vão terminar no ponto central, que é o fim da vida das pessoas. Ou seja, as religiões elas tentam responder uma pergunta: o que é que nós vamos fazer quando nós morremos? Ou, melhor dizendo, para onde nós vamos quando nós morrermos? Né? Então, esse é um exemplo. Um exemplo que nos diz, que diverge uma religião da outra, não é? Nós podemos dizer isso até dentro do próprio cristianismo, entre a religião católica e a religião protestante, né? Que é a religião do culto aos santos. Nós podemos dizer que essa questão do culto aos santos, ela diverge o catolicismo do protestantismo por conta da questão que o protestantismo vai colocar que apenas um único Deus é o que salva e que deve ser cultuado. Enquanto para os católicos, eles levam a questão da frase que o próprio Jesus diz na Bíblia, não é? Do sede santos, porque eu sou santo. Né? E a ideia da santidade, é bom que vocês saibam sobre isso, que a ideia de santidade que um católico traz, deveria trazer, né? Que é isso que está no documento da Igreja Católica, é de que o santo, com S minúsculo, que é o santo que nós veneramos, né, na Igreja Católica, ele vai trazer aquela ideia de que ele se inspirou em Jesus e conseguiu ser parecido com Jesus. Né? Já o santo com S maiúsculo, que é o santo Jesus Cristo, né? Deus, né? Ele é o soberano, é o maior de todos. Tá? Enfim, nós vamos ver também que um dos elementos que é bem comum nessas religiões é a questão do local sagrado. Se você observar, 90% das religiões, não é? E por que não dizer 100% das religiões aqui no Brasil, elas têm um local para exercer os seus cultos. Não é? E isso é bem interessante, é bem importante que a gente perceba. Mesmo que seja uma forma, uma estrutura, uma diversidade bem diferente de cultos, né? Ou que uma seja uma igreja, que outra seja um templo, que outra seja um galpão, que outra seja um terreiro. Enfim, mas todas têm um local sagrado para exercer a prática da sua religião. Né? É bem interessante, é bem pertinente isso. E a gente, quando está falando sobre questão de religião, a gente está observando o seguinte, a gente está colocando aqui exemplos de religiões que nós conhecemos. Mas vocês vão ver no arquivo que eu estou colocando para vocês agora também na aula, que nós vamos ter outras características de religiões que nós não temos prática e que nós não temos conhecimento aprofundado ou que nem conhecemos. Né? Religiões que nós nunca ouvimos falar. Então, nós vamos ver muito isso também, certo? Que outras religiões também vão ter práticas semelhantes e divergentes àquelas que nós conhecemos, tá certo? Então, é uma coisa bem rápida, até porque a nossa aula é reduzida, né? Nós só temos 20 minutos de aula. Então, vocês assistam esse vídeo que eu estou mandando para vocês e logo depois leiam esse arquivo que eu estou mandando, certo? É um arquivo que ele não é cansativo, ele traz muitos dados, muitas curiosidades, imagens, inclusive de religiões antigas que não existem hoje, né? Como, por exemplo, vocês vão ver na imagem de construções megalíticas,
o que é uma construção megalítica? Uma construção feita pelos ameríndios, ou seja, pelos povos antigos da América, não é? Onde eles cultuavam os seus deuses dentro daquelas regiões, certo? E a partir daí, eles vão trazer no texto, né, o desenvolvimento, o desenrolar das religiões a partir da questão dos elementos. E no final, a gente vai ver quantos adeptos existem numa estimativa entre as principais religiões do mundo. No final, tem uma pequena atividade, mas na próxima semana nós vamos ver elementos particulares de algumas religiões, certo? Por isso que eu quero que vocês entendam hoje as questões gerais dessas religiões para a gente poder desenvolver de uma maneira melhor na próxima aula de religião, tá certo? Então, no mais é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição, certo? E não se esqueçam, tá? Quinta-feira a gente se encontra lá na escola, tá certo? Não deixem de ir, não deixem de participar, levem o caderno de vocês, a caneta, vão com todo entusiasmo para a gente poder se encontrar, a gente poder matar as saudades, né? Conhecer quem não pôde estar lá em Espíndola também no último encontro, a gente poder conversar, rir, aprender também, não é? E também colocar uma esperança na gente de que vai chegar a hora da gente voltar para a escola, né? Que a gente também não vê a hora disso, né, pessoal? Então, no mais é isso. Um abraço bem forte para vocês. Que essa semana de vocês seja bem abençoada, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima aula da gente.